Você se esforça para ser gentil, para ser compreendido, para ser alguém fácil de conviver. Mas, no fundo, está cansado. Cansado de engolir o que sente. Cansado de ser ignorado quando fala com o coração. Cansado de dar tudo e receber migalhas de volta. A verdade é simples e brutal. Quanto mais você tenta agradar, menos te respeitam. Quanto mais você se molda, mais invisível você se torna. E é aí que entra Maquiavel. Ele não veio para te ensinar a ser frio. Ele veio para te ensinar a ser livre. Porque a liberdade começa exatamente no ponto onde você para de se importar com o que não deveria importar. E quando isso acontece, algo dentro de você desperta. Você começa a falar menos, mas com mais firmeza. Começa a aceitar menos e exigir mais presença. Começa a viver por verdade e não por aceitação. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 lições inspiradas em Maquiavel que podem mudar a forma como você se posiciona, se relaciona e decide. E no final, você não vai sair mais duro, vai sair mais inteiro. Porque quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Vivemos cercados por uma ideia quase sagrada, a de que precisamos ser amados para sermos felizes. Desde a infância, somos educados para buscar a aprovação da família, dos professores, dos colegas. Somos ensinados que ser querido é uma virtude, que agradar é um sinal de bondade. Mas o que ninguém nos conta é o preço silencioso dessa busca. A necessidade de aceitação funciona como uma coleira invisível. Você se comporta de determinada maneira, não porque acredita naquilo, mas porque quer que gostem de você. Você sorri quando quer gritar, aceita quando queria dizer não, silencia quando sabe que deveria se posicionar. Tudo para manter uma imagem. Tudo para não desagradar. E é aí que começa a sua fraqueza. Nicolau Maquiavel, no século XVI, já entendia essa dinâmica. Em sua obra mais conhecida, O Príncipe, ele não dizia para ser cruel ou injusto, como muitos pensam. Ele dizia para ser estratégico. Uma de suas frases mais polêmicas, porém certeiras, é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. E por trás dessa afirmação, existe uma verdade incômoda. Quem precisa ser amado, vive refém. Reflita. Quantas decisões na sua vida foram tomadas com base no medo de decepcionar alguém? Quantos sim você deu apenas para evitar um conflito? Quantas vezes você deixou de agir com verdade porque pensou: o que vão pensar de mim? Cada uma dessas escolhas parece pequena, mas quando somadas, constroem uma prisão. Essa prisão tem um nome: autoabandono disfarçado de gentileza. É fácil se perder tentando agradar. Porque quando você faz isso, não vive sua verdade, vive a expectativa do outro. E o mais perigoso é que, mesmo agradando, o amor que você recebe é condicional. Funciona assim: eu gosto de você, desde que você continue sendo o que eu espero. Ou seja, o amor que você recebe quando se molda demais não é realmente seu, é do personagem que você criou. Maquiavel via o mundo com frieza analítica, mas não com crueldade. Ele apenas reconhecia que o ser humano é guiado por interesses e que esperar pureza e gratidão do mundo é uma receita certa para a decepção. Ele dizia que os homens em geral são ingratos, volúveis, simuladores. Isso pode soar cínico, mas não é. É realismo. E é a partir desse realismo que nasce a primeira grande lição maquiavélica para o desenvolvimento pessoal. Não baseie seu valor na aceitação dos outros, porque essa aceitação é frágil, volátil e manipulável. Pense nisso como um jogo de xadrez. Se você está mais preocupado com a opinião da plateia do que com o próximo movimento, você perde o foco, se distrai, comete erros. O mundo está cheio de pessoas com talentos incríveis presas na jaula da aprovação. Gente que poderia liderar,
inovar, romper barreiras, mas não consegue dar um passo fora do esperado, com medo de desagradar. Vamos trazer isso para uma história real, cotidiana. Imagine um profissional competente, inteligente, mas que tem um chefe controlador e uma equipe que só valoriza quem se mostra submisso. Ele sabe que suas ideias são boas, mas não fala. Ele sabe que deveria se impor, mas hesita, porque quer ser amado, quer ser aceito. E assim, ao longo dos anos, vê pessoas menos competentes sendo promovidas, liderando, crescendo. O que aconteceu? Ele escolheu ser amado ao invés de ser respeitado. E não há respeito verdadeiro sem a coragem de desagradar. Sem a disposição de bancar a própria verdade, ainda que isso custe olhares atravessados ou críticas injustas. Quando você tenta ser amado a qualquer custo, perde o direito de ser autêntico. Agora, aqui está o ponto de virada. Parar de se importar não é virar uma pessoa fria ou insensível. É se libertar do peso de agradar todo mundo. É entender que a busca por aprovação tem um custo e que esse custo muitas vezes é a sua paz, a sua clareza, o seu poder pessoal. Maquiavel não escrevia para nos tornar cínicos. Ele escrevia para abrir nossos olhos. Ele via o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E nesse mundo, quem depende do amor alheio para se sentir válido, vive vulnerável. Quem se posiciona com firmeza, mesmo correndo o risco de desagradar, muitas vezes conquista respeito e liberdade. Você não precisa ser odiado para ser forte, mas precisa ter a coragem de não ser amado por todos. E esse é um dos maiores atos de maturidade emocional. Perceber que ser verdadeiro consigo mesmo é mais importante do que ser bem visto pelos outros. E a partir do momento em que você deixa de basear suas decisões no medo de rejeição, algo começa a mudar. Você começa a falar com mais firmeza, a se mover com mais convicção, a agir com mais clareza. As pessoas percebem isso e respeitam. Porque no fundo, todo mundo sente quando alguém está livre, e é justamente quando você para de se importar tanto com o que os outros pensam, que tudo começa a dar certo. Você se torna mais leve, mais focado, mais real. Não porque passou a rejeitar o amor dos outros, mas porque aprendeu que o amor verdadeiro não se conquista pela submissão, e sim pela autenticidade. Essa é a primeira ruptura. E ela nos leva naturalmente ao próximo ponto, onde aprofundamos ainda mais esse poder silencioso que surge quando você não tem medo de perder. Existe um tipo de força que não faz barulho. Ela não aparece em discursos inflamados nem em posturas agressivas. Ela não se impõe, mas é sentida. É a força de quem age com liberdade porque não tem medo de perder. E por isso mesmo, raramente perde. Essa é uma das chaves mais poderosas do pensamento maquiavélico. O verdadeiro poder pertence a quem não está emocionalmente preso ao desfecho. Isso não significa ser indiferente ou negligente, mas sim entender que o controle absoluto é uma ilusão. E quem tenta se agarrar a tudo vive em constante ansiedade. Desapegar não é desistir, é deixar de operar a partir da carência. Quando você encara uma situação, seja um relacionamento, um trabalho, um projeto, com a necessidade de que aquilo funcione a qualquer custo, você já começa em desvantagem, porque essa necessidade te torna manipulável. Faz com que você aceite menos do que merece, tolere o que não deveria, silencie o que deveria dizer. E mais uma vez, perde a si mesmo no processo. Maquiavel observava isso com clareza nos jogos de poder. Ele via que os príncipes mais fortes eram aqueles que sabiam agir com frieza estratégica, que sabiam perder uma batalha menor para vencer a guerra, que não se apegavam à vaidade de parecer certos, mas estavam sempre focados no que funcionava, e para isso o desapego era essencial. Vamos ilustrar com uma metáfora simples.
Imagine que você está segurando um punhado de areia. Quanto mais você fecha a mão com medo de perder, mais a areia escapa pelos dedos. Mas se você relaxa, se segura com leveza, a areia permanece. O mesmo acontece com muitas situações na vida. Quanto mais você tenta controlar tudo com medo de perder, mais você gera tensão, insegurança, desgaste. Mas quando você age com confiança e flexibilidade, as coisas fluem. Esse é o poder do desapego estratégico. Não é sobre deixar de se importar, é sobre deixar de depender. Quando você depende de um resultado específico para se sentir válido, feliz ou bem-sucedido, você entrega seu poder. Mas quando você entende que pode se adaptar, recomeçar, reconstruir, que pode perder sem se perder, algo muda dentro de você. Você para de implorar e começa a escolher. Você para de correr atrás e passa a ser o que atrai. E aqui surge um contraste muito interessante. O mundo costuma associar desapego à frieza, ao egoísmo. Mas o que poucos percebem é que o verdadeiro desapego é uma forma profunda de amor próprio. Porque ele diz: eu me basto. Eu posso amar, posso me dedicar, posso dar o melhor de mim, mas não vou me anular por nada nem por ninguém. É essa energia que constrói autoridade. É essa postura que impõe respeito, e ela se manifesta nos detalhes. Na conversa em que você diz o que pensa, sem medo de ser mal interpretado. No projeto que você lidera com firmeza, mesmo sabendo que nem todos vão gostar. No término de uma relação que já não te eleva, mesmo que doa. No não que você diz com serenidade, sem se explicar demais. Desapego não é ausência de sentimento, é presença de consciência, é olhar para as situações com clareza e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Ou estou insistindo por apego, medo ou hábito? É perceber que muitas vezes o que parece perda é, na verdade, libertação. E que sair de uma situação que te enfraquece pode ser o primeiro passo para entrar em uma que te fortalece. Essa visão é profundamente maquiavélica no melhor sentido. Ela tira a emoção crua do centro da cena e coloca a razão estratégica no comando. Não para sufocar o sentir, mas para equilibrar o agir. Veja um exemplo real. Um empreendedor estava prestes a fechar um grande contrato. Era uma oportunidade enorme, mas o cliente queria impor condições abusivas. A maioria das pessoas, por medo de perder o negócio, teria cedido, mas ele não. Ele recusou com elegância, mas com firmeza. Não cedeu à chantagem disfarçada de negociação. E semanas depois, o mesmo cliente voltou com uma proposta justa. Porque respeitou quem teve coragem de dizer não. Esse é o efeito colateral do desapego. Quem tem coragem de perder, ganha respeito. E quem ganha respeito, geralmente conquista mais do que imaginava. Maquiavel sabia que, no jogo do poder, a força que assusta não é a força bruta. É a força interna de quem não se abala, de quem não cede à chantagem emocional, de quem entende que pode perder algo, mas não se perde. E isso não é teoria, é prática. É treinar aos poucos a capacidade de dizer: se não for para ser de verdade, eu abro mão. É se recusar a mendigar espaço onde você deveria ocupar território. É perceber que a paz de espírito vale mais do que qualquer validação externa. O verdadeiro ponto de virada não é quando tudo começa a dar certo. É quando você percebe que mesmo que algo dê errado, você segue inteiro. Porque não está mais jogando o jogo para provar nada a ninguém. Você está jogando porque escolheu, porque decidiu, porque está no comando. E quem chega nesse lugar começa a viver com mais leveza, mais presença, mais autonomia. Começa a ver oportunidades onde antes via pressão. Começa a tomar decisões mais alinhadas com sua essência e não com seus medos. É essa maturidade que transforma. E é esse desapego que cria o terreno ideal para o próximo nível. Parar,
de tentar ser bom o tempo todo e começar a ser eficaz. Porque o mundo nem sempre premia quem tem boas intenções, mas quase sempre abre caminho para quem sabe jogar o jogo com inteligência, e é exatamente isso que vamos explorar. A seguir, existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre ser bom e ser eficaz. E enquanto a maioria das pessoas está ocupada tentando parecer boas, tentando manter uma imagem moralmente impecável, os que realmente vencem fazem outra pergunta: isso funciona? Maquiavel entendeu isso muito antes do mundo moderno institucionalizar a hipocrisia. Em O Príncipe, ele reconhecia que a moralidade pública é uma construção e que muitas vezes quem se prende demais ao que é considerado certo perde o timing do que é estrategicamente necessário. Não se trata de justificar ações imorais, mas de entender que o jogo da vida exige mais do que boas intenções. E, frequentemente, quem quer ser visto como o bonzinho de tudo acaba sendo passado para trás por aqueles que aprenderam a equilibrar ética com eficácia. Vamos com calma. Isso não significa que você precisa se tornar dissimulado ou manipulador. Mas significa sim que você precisa parar de se sabotar em nome da sua necessidade de parecer uma boa pessoa. Porque muitas vezes, o que você chama de bondade, o mundo interpreta como fraqueza. Quando você evita confrontos para manter a harmonia, quando aceita condições injustas para não parecer egoísta, quando se cala diante de atitudes abusivas para não criar atrito, o que você está fazendo na prática é escolher ser aceito ao invés de ser eficaz. Isso, cedo ou tarde, cobra um preço. Maquiavel dizia: os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois a todos é dado ver, a poucos tocar. Em outras palavras, as aparências importam sim, mas não tanto quanto os resultados. E quem produz resultados, mesmo que não seja amado, é respeitado. Enquanto quem vive em função da imagem que deseja manter, raramente é levado a sério. Essa é a grande armadilha da moralidade idealizada. Ela te faz acreditar que ser aceito é o mesmo que ser valorizado. E não é. Quantas vezes você já viu alguém em uma empresa ser promovido por ser boa pessoa? E quantas vezes viu alguém avançar porque entrega, resolve, decide? A diferença está aí. No campo de batalha da vida real, o bonzinho pode ser querido, mas o eficaz é quem lidera. E aqui surge uma virada de chave brutal. Em muitos contextos, a eficácia é o maior gesto de bondade que você pode oferecer. Porque enquanto os bonzinhos vivem com medo de se posicionar, os eficazes tomam decisões difíceis que realmente mudam as coisas. São os que colocam ordem onde há caos, os que cortam o mal pela raiz, os que dizem o que precisa ser dito, mesmo correndo o risco de parecerem duros. A história está cheia de líderes, mentores, pais e mães que foram julgados como rígidos no início, mas que depois foram reconhecidos como aqueles que realmente fizeram a diferença. Porque não estavam tentando agradar, estavam tentando transformar. E transformar exige coragem, exige firmeza, exige a capacidade de aguentar críticas, olhares tortos, julgamentos. Exige bancar a própria escolha, porque muitas vezes quem faz o que é necessário vai ser mal interpretado. E se você não estiver preparado para isso, vai se esconder atrás do manto confortável da bondade, enquanto o mundo segue sendo comandado pelos eficazes. Vamos ilustrar com um exemplo simples. Um gerente precisa demitir alguém que está atrapalhando o desempenho da equipe, mas essa pessoa é querida, simpática, amiga de todos. O gerente, então, evita o confronto, espera, dá mais uma chance. A produtividade cai. A equipe se sobrecarrega. Os resultados afundam. Ele achou que estava sendo bom. Na prática, foi covarde. Ser bom de verdade, nesse caso, seria tomar a decisão difícil no momento certo.
Ser eficaz exige, muitas vezes, sacrifícios emocionais em nome do que precisa ser feito. E isso vale para todas as áreas da vida. Na sua vida pessoal, ser eficaz pode significar sair de um relacionamento tóxico, mesmo que a outra pessoa não seja ruim. Pode significar dizer um não firme para alguém que você ama, mas que está ultrapassando limites. Pode significar fazer o que você sabe que é certo, mesmo que pareça cruel para quem vê de fora. Maquiavel não estava incentivando a crueldade gratuita. Ele estava dizendo: a eficácia exige realismo, e o realismo às vezes incomoda. Quem quer mudar sua vida precisa aceitar essa verdade. Você não vai conseguir agradar a todos e, ao mesmo tempo, alcançar tudo o que deseja. Vai ter que escolher a paz dos outros ou a sua, a imagem de bonzinho ou a solidez de um construtor, a aceitação imediata ou o impacto duradouro. E essa escolha quase sempre é silenciosa. Ela acontece nos bastidores, nos pequenos gestos, nas decisões que ninguém vê. Quando você opta por dizer a verdade mesmo que doa. Quando assume a responsabilidade por algo difícil. Quando escolhe o que é justo em vez do que é fácil. Quando você para de tentar parecer bom e começa a ser inteiro. Essa postura causa desconforto. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão criticar. Mas no longo prazo você constrói algo raro: respeito. Respeito não nasce de sorrisos forçados ou de concessões em excesso. Ele nasce da clareza, da coerência, da coragem. E respeito, ao contrário da aceitação volátil, permanece. É isso que diferencia os que vencem. Eles entenderam que o mundo não premia necessariamente quem é bom, mas quem é necessário, quem resolve, quem constrói, quem lidera. É por isso que, no caminho do desenvolvimento pessoal com base em Maquiavel, a transição de bom para eficaz é inevitável. Não para ser alguém frio ou impiedoso, mas para ser alguém real, completo, livre. E essa liberdade começa quando você entende que não está aqui para agradar, mas para impactar. E impactar exige outro nível de consciência que nos leva à próxima chave maquiavélica. Quem controla a narrativa, controla o jogo. Poucas coisas são tão subestimadas quanto o poder de moldar a forma como os outros percebem você. E, no entanto, Maquiavel já apontava séculos atrás. A realidade importa, mas a percepção da realidade importa mais. Quem domina essa lógica não apenas sobrevive, lidera. Não basta ser eficaz. É preciso parecer eficaz. Não basta ser forte. É preciso ser percebido como alguém que não se dobra. A sua imagem não é apenas o reflexo do que você é, mas também a lente através da qual os outros vão te tratar, reagir a você, confiar ou duvidar. E aqui está o ponto crítico. Se você não controla sua narrativa, alguém fará isso por você. E provavelmente de forma conveniente aos próprios interesses. Maquiavel tinha plena consciência disso. Ele sabia que reis, príncipes, políticos e generais não venciam apenas pela espada, mas pelo controle da reputação. Sabia que a fama de severidade, por exemplo, podia ser mais eficaz do que a severidade em si. E essa lógica se aplica com força total na vida moderna. No ambiente de trabalho, por exemplo, você pode ser o mais competente da sala, mas se sua postura transmite insegurança, hesitação ou passividade, é assim que você será tratado. As pessoas não respondem diretamente ao seu valor interno. Elas reagem à percepção que têm de você, e é aí que muitos perdem o jogo sem perceber. Estão esperando que o mundo reconheça suas qualidades, suas intenções, sua ética, mas não se dão ao trabalho de comunicar isso de forma estratégica. Esperam que os outros vejam seu valor, mas andam curvados, falam com dúvida, hesitam ao se posicionar. Esperam ser reconhecidos, mas têm medo de parecer firmes demais.
Maquiavel nos oferece aqui uma lição brutal e libertadora. Não basta ser justo, é preciso parecer justo. Não basta ser forte, é preciso que os outros saibam disso. A sua imagem precisa trabalhar por você, não contra você. E essa construção não é feita de aparências vazias, mas de presença intencional, de saber o que você transmite, de estar consciente da sua linguagem corporal, do seu tom de voz, do peso das palavras que escolhe, dos limites que impõe. Você não precisa gritar para ser ouvido, mas precisa ser coerente. A narrativa que você constrói começa nas entrelinhas, nos silêncios que escolhe, nas respostas que dá, nas decisões que toma mesmo sob pressão. Vamos trazer isso para uma micro-história. Imagine dois líderes. Um é gentil, competente, mas sempre pede desculpas antes de opinar. Evita conflitos, fala baixo, quase nunca toma decisões sozinho. O outro é direto, comunica com clareza, assume riscos, encara os problemas de frente. Ambos têm valores semelhantes. Ambos são humanos, mas só um deles é visto como líder natural. Por quê? Porque um controla a narrativa, o outro se esconde atrás da modéstia mal interpretada. Não estamos falando aqui de manipulação suja ou de disfarçar o que você é. Pelo contrário, o controle da narrativa só funciona quando há autenticidade, com intenção. Quando você sabe quem é, o que representa e qual impressão quer deixar. Você não está aqui para ser transparente a ponto de ser invisível. Está aqui para ser perceptível e memorável. Isso exige estratégia. Quer um exemplo atual? Pense em figuras públicas que têm autoridade, mesmo quando dizem coisas controversas. Muitas vezes, o que sustenta essa autoridade não é o conteúdo em si, mas a narrativa que construíram ao redor da própria imagem. Uma narrativa de coragem, de liderança, de independência. Eles controlam o jogo porque sabem que, em tempos de ruído e superficialidade, quem domina a percepção, domina a influência. E aqui está o mais poderoso. Controlar a narrativa não é fingir. É alinhar aquilo que você é com aquilo que você projeta, intencionalmente. É não deixar sua imagem à mercê da interpretação alheia. É ter postura, clareza e constância o suficiente para que, ao ouvir seu nome, as pessoas saibam o que esperar. E esse domínio começa dentro. Se você ainda está tentando agradar todo mundo, se ainda tem medo de desagradar, se muda sua forma. De ser conforme o ambiente, você está terceirizando sua narrativa. E o mundo, que é rápido em rotular e lento em ouvir, vai te encaixar no molde que for mais conveniente para ele, não para você. Mas quando você decide conscientemente qual energia quer transmitir, tudo muda. Você passa a ser visto com mais clareza. Começa a atrair oportunidades compatíveis com sua postura. As pessoas passam a te respeitar antes mesmo de te conhecer profundamente, porque a sua presença fala por você. E atenção, isso não se constrói da noite para o dia. É um processo. Exige consistência, observação e ajustes, mas é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer. Dominar a sua própria narrativa é dominar a sua trajetória. Maquiavel sabia que o jogo do poder era feito de percepção. Sabia que quem parece frágil, mesmo sendo forte, será testado. E que quem parece forte, mesmo com dúvidas por dentro, será respeitado. Você quer ser um personagem da sua história ou o autor dela? Essa pergunta, que parece filosófica, é profundamente prática. Porque quem controla a narrativa decide o rumo dos acontecimentos. E quem não controla, assiste. E é por isso que, no caminho do desenvolvimento pessoal, com base nas ideias maquiavélicas, o controle da percepção é um divisor de águas. Ele transforma o modo como você se comunica, se posiciona, se relaciona e também como você cuida das suas emoções. Porque de nada adianta projetar força, se por dentro
Você está emocionalmente vulnerável. E é por isso que o próximo passo é aprender a dominar as emoções antes que elas dominem você. Você já se pegou arrependido por algo que disse no calor do momento? Já tomou uma decisão por impulso que comprometeu dias ou até anos da sua vida? Então você já provou na prática como as emoções descontroladas são uma ameaça invisível. E foi exatamente sobre isso que Maquiavel alertou. No jogo do poder, quem governa mal a si mesmo não tem condições de governar nada. É curioso como a palavra frieza foi distorcida, associada a gente insensível, calculista, desumana. Mas Maquiavel via a frieza sob outra perspectiva, como uma habilidade rara e estratégica. Para ele, o príncipe ideal era aquele que sabia conter seus impulsos, esconder suas intenções e tomar decisões não com o coração abalado, mas com a mente clara. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Quem é dominado pelas próprias emoções vive cansado, confuso, drenado, porque reage a tudo, porque tenta resolver tudo na intensidade da raiva, na carência do medo ou na pressa da ansiedade. E quando isso acontece, perde o foco, perde o discernimento e, principalmente, perde energia vital com conflitos inúteis. Vamos fazer uma pausa e olhar com franqueza para a realidade. Quantas vezes você gastou horas se preocupando com algo que nunca aconteceu? Quantas conversas você ensaiou mentalmente com pessoas que nem sabiam do seu incômodo? Quantos dias foram contaminados porque alguém te tratou mal e você levou aquilo como ofensa pessoal? Esses pequenos vazamentos emocionais corroem sua clareza. E quem não tem clareza não consegue decidir com firmeza. Maquiavel entendia que emoções são importantes, mas não podem estar no comando. Ele não defendia a supressão do sentir, mas sim o governo sobre si mesmo. E isso nos traz a uma virada de chave poderosa. Sentir é inevitável, reagir é opcional. A frieza racional que ele propõe não é ausência de sentimento, é o domínio consciente sobre o tempo e o espaço onde o sentimento acontece. É olhar para a raiva e dizer: eu vejo você, mas não vou agir com você agora. É perceber a ansiedade batendo e dizer: você não decide o ritmo da minha ação. Essa habilidade tem nome: inteligência emocional aplicada à estratégia, e ela protege sua energia como um escudo invisível. Porque você para de se envolver em guerras que não importam. Para de perder noites de sono com provocações irrelevantes. Para de dar palco para quem só quer te tirar do centro. Em outras palavras, você economiza sua força para o que realmente vale. E aqui vai um exemplo claro. Imagine um líder enfrentando uma situação crítica. A equipe está em conflito, os resultados estão caindo e a pressão de todos os lados. Um líder reativo se desespera, culpa os outros, toma decisões no calor da frustração. Um líder frio, no sentido maquiavélico, observa, escuta, analisa e então age com precisão. Ele não é menos humano, ele é mais treinado, porque aprendeu que no meio do caos, quem mantém o sangue frio lidera. Essa postura pode ser desenvolvida por qualquer um, mas ela exige prática, observação e, principalmente, vigilância sobre os próprios gatilhos emocionais. Cada pessoa tem seus pontos fracos. Uns se desestabilizam quando são criticados, outros quando são ignorados. Alguns explodem quando sentem injustiça, outros travam quando se sentem rejeitados. Conhecer seus próprios gatilhos é o primeiro passo para não ser manipulado por eles, nem pelos outros. Porque aqui está um dos pontos mais importantes. Quem conhece suas emoções domina a si mesmo. Quem não conhece é dominado por quem observa melhor do que ele. Pessoas emocionalmente instáveis são alvos fáceis para manipulação. Basta provocar a emoção certa, no momento certo, e elas entregam o controle. Dizem o que não deveriam, expõem fraquezas,
Recuam de planos sólidos. Tudo porque ainda vivem sob o domínio do impulso. E isso não é uma crítica moral. É uma constatação estratégica. Maquiavel via o mundo como um campo onde emoções são peças do jogo, não o tabuleiro inteiro. Ele entendia que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E que a autoridade real vem do autocontrole, não da explosão emocional. Vamos simplificar tudo isso em um conceito direto. Sua emoção é um mensageiro, não um mestre. Ela está ali para te mostrar algo, mas não para decidir por você. E a frieza racional entra como um filtro, um espaço entre o estímulo e a resposta. Um respiro estratégico onde você escolhe agir com consciência e não com carência. Quanto mais você treina isso, mais forte você se torna. Porque você se torna imprevisível para os outros e previsível para si mesmo. Ninguém mais consegue te tirar do sério com facilidade. Ninguém mais consegue manipular sua culpa. Ninguém mais tem acesso à sua reação instantânea. E isso é libertador. Porque é aí que você começa a economizar energia emocional para as grandes batalhas. E sabe o que acontece quando você deixa de reagir a tudo? Você ganha espaço interno, clareza, autoridade. As pessoas começam a prestar mais atenção no que você diz, porque sabem que você não fala por impulso. Começam a te respeitar, porque percebem que você não se abala com pouco. É essa calma que impõe. É essa estabilidade que transmite poder. E é essa energia que te torna capaz de influenciar de verdade, não pelo grito, mas pela presença. É por isso que, no caminho maquiavélico do autodomínio, a frieza racional não é uma ameaça à emoção. É a moldura que dá forma a ela. É o que transforma sensações cruas em decisões conscientes. E esse domínio interno é justamente o que abre caminho para o próximo estágio. A influência silenciosa. Porque quem não precisa reagir o tempo todo, observa mais. E quem observa, mais influencia sem precisar dizer uma palavra. No mundo das aparências, o barulho costuma ser confundido com autoridade. Mas Maquiavel, com sua visão cirúrgica da natureza humana, nos entrega uma lição que continua atual e brutal. O poder real raramente está onde os olhos estão focados. Ele se move nas entrelinhas, nos bastidores, nas atitudes silenciosas de quem não precisa se afirmar o tempo todo. E é aí que reside um dos maiores paradoxos do poder. Os que menos falam, muitas vezes, são os que mais moldam o rumo das coisas. Num ambiente onde todos tentam provar seu valor gritando, postando, se justificando, o silêncio se torna uma linguagem de autoridade. A presença calma e segura, que observa mais do que opina, que escolhe o momento certo de falar. Essa postura tem um peso que a verborragia nunca alcança. Por que isso acontece? Porque o silêncio gera mistério. E o mistério, quando bem conduzido, cria magnetismo. Maquiavel compreendia que a previsibilidade é uma fraqueza. Quando você fala demais, revela demais, explica demais, expõe vulnerabilidades, intenções e impulsos. Você se torna legível, decifrável e, portanto, manipulável. Mas quando você fala menos com mais intenção, você se torna imprevisível. E isso impõe respeito. Veja uma situação cotidiana. Numa reunião de equipe, todos falam ao mesmo tempo, defendendo ideias, tentando ganhar atenção. Mas há uma pessoa que ouve, que analisa, que não fala apenas para participar. Fala quando tem algo preciso a dizer. Quando essa pessoa se manifesta, a sala silencia. Por quê? Porque o silêncio prévio carregou o discurso de peso. Esse é o jogo invisível do poder. Não está na quantidade de palavras, está na qualidade da presença. Aqueles que influenciam de verdade geralmente não são os que estão no centro dos holofotes, mas os que sabem quando e como agir. São estrategistas que operam com discrição.
Não precisam provar que têm influência. Eles sabem que têm, e isso basta. E essa influência silenciosa é sustentada por 3 pilares. Autocontrole, quem não fala o que pensa imediatamente. Quem consegue segurar a resposta, filtrar o impulso, escolher o momento, demonstra força. E essa força interna inspira confiança. Mostra que aquela pessoa não está à mercê das emoções. Está no comando. Observação aguda falar. Menos permite observar mais. E quem observa mais enxerga o que os outros não veem. Percebe padrões de comportamento, contradições, vulnerabilidades. Aprende a ler os silêncios alheios. E com isso passa a jogar o jogo com muito mais vantagem. Ambiguidade estratégica. Ao não dizer tudo, você mantém os outros em dúvida. Eles se perguntam: o que será que ele está pensando? Essa dúvida é poderosa. Ela gera prudência no outro, evita que te subestimem, cria espaço para manobras futuras. Em outras palavras, quem é ambíguo com intenção nunca é subestimado. E aqui vem uma lição que poucos compreendem. Em ambientes competitivos, ser compreendido demais te enfraquece, porque a previsibilidade tira seu peso. Mas a incerteza te protege. É por isso que grandes negociadores, líderes e figuras de autoridade dominam a arte da pausa, do silêncio, da fala medida. Não é arrogância, é estratégia. Eles entenderam que o poder que se impõe sem barulho é o que mais dura. E talvez você esteja pensando: mas eu não quero jogar jogos. Tudo bem. O ponto não é manipular. É proteger sua energia e construir influência de forma consciente. O mundo está cheio de ruído. Quem fala menos, mas fala certo, tem mais chance de ser escutado de verdade. E essa habilidade também te protege. Porque enquanto os outros se expõem, se queimam, se contradizem em busca de atenção, você constrói sua imagem com consistência. Não gasta energia tentando se justificar. Não entra em discussões inúteis. Não precisa explicar suas escolhas para todo mundo. Você age, e isso basta. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você adota essa postura, mais os outros começam a te consultar, a te escutar, a te seguir. Porque você representa algo raro: solidez em um mundo de impulsos. Essa solidez inspira confiança. Porque, no fundo, todos querem estar perto de quem não se abala com facilidade. De quem tem presença e não apenas performance. De quem transmite autoridade com os olhos, com o corpo, com o silêncio e não apenas com discursos ensaiados. Essa influência sutil, quase invisível, é o que Maquiavel chamaria de autoridade orgânica. Ela não é imposta. Ela emerge. E uma vez conquistada, ela te acompanha para além das palavras. Ela te antecede. As pessoas mudam o tom quando falam com você. Ajustam a postura. Prestam mais atenção. Não porque você gritou, mas porque você representa algo. E essa influência silenciosa só é possível quando você já passou por todas as etapas anteriores. Deixou de tentar agradar, aprendeu a perder sem se perder, escolheu a eficácia, dominou sua imagem, controlou suas emoções. Agora você simplesmente é. E é esse ser sólido, discreto e poderoso que começa a moldar o ambiente ao redor sem esforço. Porque sua presença transforma o clima, seus gestos comunicam mais que palavras. Suas decisões são seguidas, mesmo sem serem explicadas. E aí surge um novo tipo de liberdade. A liberdade interior. Porque quando você não precisa mais convencer ninguém, nem provar nada, nem se explicar o tempo todo, você começa a viver de verdade. E esse é o ponto de partida para o capítulo final desta jornada. O desapego como forma suprema de amor próprio. Chegamos a um ponto em que tudo converge. O desapego, o domínio das emoções, a eficácia estratégica, a influência silenciosa.
Todos esses elementos, na verdade, nos levam a um único destino: liberdade interior, a liberdade de ser quem se é, sem precisar da permissão do mundo. E aqui está a virada mais contra-intuitiva, mais transformadora e talvez mais difícil de aceitar. Parar de se importar não é um gesto de frieza, é um ato profundo de amor próprio. Porque, quando você solta a necessidade de aprovação, você se escolhe. Quando você solta o medo de desagradar, você se respeita. Quando você deixa de tentar controlar como o outro te vê, você se encontra. Maquiavel via o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E nesse mundo, ser emocionalmente dependente da aceitação alheia é viver numa prisão com grades invisíveis. Uma prisão onde suas atitudes são sempre medidas pelo medo de rejeição. Onde suas palavras são filtradas pelo desejo de agradar. Onde suas decisões são sabotadas pela insegurança. E o pior, essa prisão é construída com boas intenções. Quero ser gentil. Quero que me entendam. Quero manter a paz. Mas a que custo? A paz externa que exige a guerra interna não é paz, é submissão. É por isso que libertar-se desse ciclo é um ato de coragem e de amor. Porque, pela primeira vez, você escolhe ser leal a si mesmo antes de ser compreendido. Você escolhe se ouvir antes de se moldar. Você escolhe a verdade interna, mesmo que isso custe ruídos externos. E quando isso acontece, algo muda em sua estrutura emocional. O que antes era ansiedade se transforma em clareza. O que antes era pressa vira presença. O que antes era urgência de agradar vira tranquilidade de existir. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque você não depende mais da reação dos outros para validar quem é. E aqui está uma coisa curiosa. Quando você finalmente para de se importar tanto com o que pensam, as pessoas começam a te respeitar mais. Porque você transmite solidez, e solidez atrai confiança. Você passa a ser visto como alguém autêntico, coerente, inteiro, e isso é magnético. A liberdade interior não significa viver isolado, sem vínculos ou emoções. Pelo contrário, significa que seus vínculos passam a ser escolhas, não carências. Que suas emoções passam a ser expressões, não prisões. Que sua vida passa a ser uma manifestação do que é real, e não um teatro do que é esperado. Você pode amar profundamente e ainda assim colocar limites. Você pode se importar com os outros e ainda assim dizer não. Você pode ouvir críticas e ainda assim manter sua rota. Porque amor próprio não é ego, é alicerce. E quando esse alicerce está firme, você não precisa mais da plateia. Você não vive para a validação, você vive para a expansão. A expansão do seu potencial, da sua paz, da sua verdade. Maquiavel talvez não usasse essas palavras, mas seu pensamento aponta exatamente para esse lugar. Viva como quem governa a si mesmo, não como quem depende dos aplausos para seguir. E esse autogoverno começa em decisões invisíveis, na forma como você lida com o erro, na coragem de se afastar do que te enfraquece, no silêncio que você escolhe quando poderia se explicar, no passo que você dá mesmo com medo, porque a sua verdade é maior que o julgamento alheio. Essa liberdade é silenciosa, mas transforma tudo. Você entra em reuniões mais calmo, responde mensagens com mais leveza, escolhe amizades com mais critério, diz sim com o coração, não com serenidade, e passa a construir uma vida que é sua de verdade, não um projeto coletivo moldado pela expectativa dos outros. Isso é liberdade. Isso é amor próprio real. Isso é poder maquiavélico, no mais elevado dos sentidos. O poder de não se perder de si. E talvez agora você perceba o verdadeiro significado do título desta jornada. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Porque você para de lutar contra si mesmo.
Para de se sabotar para caber. Para de gastar energia com o que nunca foi seu. E começa, finalmente, a viver a partir do que é real. A agir com verdade. A caminhar com leveza. Não, porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E esse é só o começo.